Os resultados de produtividade de uma plantação dependem diretamente da quantidade de preparo que você teve durante cada uma de suas etapas. Sim, quando o período de semeadura da soja está chegando, é de suma importância que todos os seus equipamentos estejam calibrados para que você evite desperdícios e prejuízos com a operação. Pra você ter uma ideia, semeaduras inadequadas podem resultar em perdas superiores a 10% na produtividade total de um plantio. Eu sou o Luiz Gustavo, mais conhecido como Guia, e hoje você vai conferir comigo como fazer a regulagem das plantadeiras de soja da maneira correta. Então, roda a vinheta! Aproveita, já dá aquele like aqui no vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Por que fazer aí a regulagem da plantadeira de soja? Se você está trabalhando com plantadeiras, é extremamente importante que você tenha muita atenção no processo de manutenção desses equipamentos. Isso porque, algumas horas investidas se certificando de que tudo está regulado da maneira correta pode salvar aí meses de prejuízo no futuro. É a mesma coisa que quando a gente está aí preparado para realizar uma viagem longa, de carro, para praia, para qualquer que seja a viagem, é importante se faça um check-up e eventuais manutenções no carro para evitar, se problemas aconteçam em momentos inoportunos que podiam até causar acidentes graves. O mesmo vale para o maquinário aí da lavoura, já que uma má regulagem da plantadeira de soja pode causar problemas como baixa germinação, falha no stand, maior ocorrência de plantas duplas, atraso na semeadura, desuniformidade no dossel, entre vários outros problemas. O que torna a solução ainda mais complicada é o fato de que o período de plantio geralmente ocorre no intervalo de tempo bem curto, fazendo com que cada pequeno erro tenha um peso aí muito maior no resultado final. E por conta disso, antecipar possíveis problemas evitará contratempos durante o plantio. Começando a regulagem das plantadeiras corretamente de soja, o que a gente deve levar em consideração? A gente deve levar em consideração evitar ao máximo o surgimento de qualquer contratempo durante o plantio. Para isso é necessário que a gente tenha aí atenção redobrada para realizar aí vistorias e as regulagens dentro da plantadeira. Então, a primeira etapa do processo vai ser o quê? Uma limpeza e higienização das máquinas, o que te ajudará a impedir aí possíveis contaminações por sementes de plantas daninhas que ficam às vezes grudadas ali no maquinário, ou até mesmo evitar a transmissão de uma doença entre uma safra e outra. Então deve-se realizar aí uma boa lavagem nas máquinas, retirada aí de qualquer semente de plantas invasoras ou restos culturais da safra passada. O espaçamento do plantio também é muito importante. No caso da soja em específico, vai ser necessário escolher o espaçamento de semeadura ideal antes de montar os carrinhos. A distância convencional, também é a mais indicada para a semeadura da cultura da soja, varia entre 40 e 50 centímetros entre fileiras e de 7 a 10 entre plantas, sempre ali em linhas paralelas. No entanto, também há produtores que utilizam uma metodologia de semeadura em plantio cruzado ou redução no espaçamento entre fileiras. Desse modo, na prática, você deve escolher aí qual vai ser o melhor método para o seu cenário produtivo e aquele que vai trazer maiores resultados durante a safra. A escolha correta também dos discos e anéis é essencial para o sucesso na semeadura. Então, após decidir aí qual vai ser a metodologia de plantio, você deve escolher quais serão os discos alveolados e os anéis que você vai utilizar na sua semeadura. No mercado, atualmente, tem centenas de modelos e marcas que produzem discos que podem se ajustar de acordo com os elementos dos tratores. Dessa forma, você deve observar o estado da sua caixa distribuidora e onde se encontra o rolete, gatilho e molas para saber qual é o modelo correto para o seu tipo de maquinário agrícola. E no caso da distribuição pneumática, é preciso verificar o estado das mangueiras e se existe ressecamento ou vazamento de ar e realizar a substituição dessas peças se for necessário. Também é importantíssimo verificar o espaçamento e o alinhamento aí dos carrinhos antes aí do início de qualquer semeadura, checar um por um. E no caso da soja, que as sementes aí costumam possuir tamanhos diferentes, tamanhos irregulares, o disco deve ser escolhido de acordo com a variedade assimétrica do lote que você vai utilizar. Para realizar esse processo de maneira consistente, existem alguns passos que você pode seguir. Primeiro deles, separe uma pequena quantidade de sementes do lote aí que você comprou. Dessas sementes, você vai procurar ali nelas quais são as maiores e as menores. Para escolher o disco correto para o seu plantio, você deve procurar aquele onde as sementes fiquem bem alojadas, sem que haja ali a presença de duas ou mais sementes no mesmo orifício, ou também a presença ali de sementes presas, entre o disco aí e o anel de vedação. Na hora de instalar o anel, é necessário olhar para que as sementes aí não fiquem expostas, acima da altura ali do disco, ou muito fundas também no disco aí escolhido. Geralmente nos sites das empresas fornecedoras desse tipo de equipamento, você vai encontrar tabelas que se especificam diversas características de cada disco para que você possa selecionar o melhor para o seu caso e com maior aí facilidade, o melhor desempenho desses discos e dos anéis aí da semeadura. Outro fato importante que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu disco
e o anel é a quantidade de furos. Para a cultura da soja, são recomendados discos de 45 furos, com uma média de plantio ali de até 10 sementes por metro, discos de 90 furos, por uma média aí de plantio que varia, né, entre 11 a 21 sementes por metro, e discos de 135 furos para médias acima de 22 sementes por metro. Então, ó, essencial, olha lá no site, já vai ter aí esses 3 tipos de disco para te ajudar aí na seleção desse tipo de material. Então vamos falar agora do ajuste de profundidade de semeadura. Tendo definido aí os discos e os anéis que vão fazer parte do plantio, você terá agora que ajustar a profundidade de semeadura. Esse processo ele consiste de diversas regulagens que vão definir se você terá a deposição aí correta das sementes no solo. A primeira delas é o ajuste aí dos carrinhos e da pressão da mola, medindo ali o seu curso, para ver se estão aí todas padronizadas. Se alguma mola estiver apresentando aí um comportamento diferente das demais, a sua troca, né, substituição aí é o caminho mais recomendado. Já quanto aos carrinhos, geralmente aí eles contam com ajustes manuais. Então, com o plantio da soja, o recomendado é uma profundidade ali de semeadura que fique entre 3 e 5 centímetros. Então, ó, outro ajuste importante, checagem dos discos de corte ou botinhas que vocês vão utilizar no plantio. Depois de definir a profundidade de semeadura, você vai ter que fazer a checagem dos discos de corte ou das botinhas, né, já que essa é uma parte do equipamento, tá aí sobre constante contato com o solo e às vezes ela desgasta, né, e descalibra ali facilmente. Então, vale sempre conferir antes de cada semeadura para ver se todas aí estão na mesma regulagem. Também você deve se atentar, né, ao estado geral dos discos de corte e dos discos duplos. No caso aí do disco duplo desencontrado, você tem que retirar a calota do cubo, verificando ali os retentores e os rolamentos. E aí limpar, né, aquela graxa antiga que fica dentro ali do sistema, engraxar e montar de novo, retirando aí as folgas. Nessa etapa também é legal olhar, né, segundo as próprias recomendações do fabricante, sendo importante aí verificar o processo para o seu equipamento específico. Então, cada equipamento, o fabricante ele tem a sua recomendação, vale ali checar, né, no manual e montar ali corretamente, segundo especificado por cada fabricante. Então vamos falar sobre agora a regulagem da plantadeira de soja e o cálculo da quantidade de adubo necessário. Então, cumprindo aí todas essas etapas que eu já citei anteriormente, prestando bastante atenção e cuidado, você deve evitar uma diversidade de problemas que podem ter ou afetar aí os resultados durante o seu plantio. Então, ó, segue criteriosamente ali todas essas regulagens. Então agora, ó, você deve regular alguns cálculos para evitar desperdícios. No caso da soja, a gente deve levar em consideração que o stand inicial geralmente varia, né, entre 200 a 400 mil plantas por hectare. E o cálculo ele é feito aí por uma fórmula matemática que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Então eu vou pedir aqui para a editora, né, vou pedir para deixar aqui a fórmula para ajudar vocês. Vocês podem dar um pause aí e copiar elas. Então, ó, dessa fórmula que vai estar aparecendo na tela aí para vocês, a gente calcula sementes por hectare, metros de suco por hectare e sementes por metro. Então vamos lá, supondo um cenário de stand ali de 350 mil sementes por hectare, um espaçamento de 0,45 metros, um poder germinativo de 98%, essa informação aí é só olhar ali no saco, né? Aí tem já essa informação pra gente, e sobrevivência de aproximadamente aí 95%. Então, ó, sementes por hectare, 350 mil dividido por 0,98 vezes 0,95. E a gente vai chegar a um número aí que vai estar aparecendo na tela aqui para vocês, de 375.939 sementes por hectare. Então vamos lá, vamos calcular agora metros lineares ou metros de suco por hectare. Então para isso, né, basta pegar ali 10 mil metros, né, um hectare dividido por 0,45 metros. Isso daí vai dar 222.222 metros. Então, ó, sementes por metro, 375.939 dividido por 22.222, isso daí vai resultar em 17 sementes por metro em cada linha de plantio. Então, desse modo, né, deve-se andar ali com a plantadora e coletar as sementes em 5 metros rodados, depois que a velocidade aí da máquina e a dosagem de sementes for estabilizada. Então, desse modo, em 5 metros de trajeto, o valor total coletado deve ser aí algo no entorno de 17 vezes 5, então, ou seja, aí 85 sementes. E ó, vamos lá então, cálculo do adubo para regulagem da plantadeira de soja. Então, após fazer aí o cálculo de sementes, a gente deve calcular o volume de fertilizantes. Essa é uma etapa que vale principalmente, né, para semeadoras que também adubam no suco ali de semeadura. Então, se você está utilizando aí esse tipo de equipamento, as partes responsáveis pela distribuição do adubo devem ser também checadas e reparadas, né, se houver ali alguma necessidade antes de qualquer utilização. Devido ao fertilizante aí ter um produto com características salinas, as peças, né, envolvidas aí nessas distribuições, elas podem às vezes apresentar oxidação. Então, por isso a manutenção é crucial para evitar problemas como travamento ali das transmissões, principalmente aí desses mecanismos, né,
causados pela ferrugem. Então é importante, né, verificar o estado do rotor denteado, das roscas ali sem fins, realizando a troca e a substituição quando for necessárias. Observando esses procedimentos de checagem e manutenção, você pode assim efetuar o cálculo do adubo por meio de uma fórmula, que também vai estar aparecendo aí na tela para vocês, em hectares para metros lineares. Então vamos lá, 1 hectare, que é o espaçamento aí da cultura, 10 mil metros quadrados, dividido aí por 0,45, vai dar aí os nossos 22,222 metros ali lineares. Então vamos supor aí 500 kg de adubo por hectare. Então 500 dividido por 222.222 metros lineares, a gente vai chegar aí no número 0,0225 quilos. Ou seja, em 1 metro a plantadeira vai colocar aí 0,02 quilos ou 22,5 gramas de adubo. Se você preferir, é possível aí conferir apenas em 1 metro linear se existe aí 22 gramas de fertilizante. Mas ó, também é legal você testar andando aí 10 metros, anda 10 metros com a plantadeira, coleta aí o adubo, né, após uns 5 metros caminhados, e a gente deve ter aí 22,5 vezes 5, 112,5 gramas ali do adubo coletado, aproximadamente, andando aí nesses 5 metros com a nossa semeadora. E caso os volumes aí coletados estiverem fora desses aqui que a gente calculou, novas regulagens nas engrenagens devem ser realizadas até que se atinja o número desejado do adubo para sua característica aí, para sua fazenda, para sua região, né, para o seu dia a dia. Então, ó, outros cuidados fundamentais com a regulagem da plantadeira de soja. Também é importante, né, se ater a alguns cuidados fundamentais durante a regulagem das plantadeiras de soja. Checando o quê? Velocidade de semeadura, geralmente deve ser entre aí 4 a 6 km por hora, óbvio, dependendo do modelo de semeadora. Calibragem dos pneus, manutenção das engrenagens, deve ser aí limpa, lubrificada, manutenção das correntes, verificação dos pinos e contrapinos, lubrificação geral da máquina, suas graxeiras, os pontos ali. Então, regulagens aí mais básicas também devem ser realizadas. Então, uma vistoria geral na máquina também é muito interessante, já que você pode encontrar eventuais peças, né, com defeito que precisam às vezes serem substituídas. Então, ó, até mesmo a qualidade das peças compradas vai trazer consequências para os resultados. Então, ó, dê preferência sempre que possível, né, a peças aí de boa procedência, peças também originais que são recomendadas de acordo com cada fabricante. Então, você deve estar atento também nos operadores dos seus funcionários, que eles vão mexer ali com a máquina, garantindo que todos aí estejam qualificados, tenham recebido aí o treinamento necessário para a especialização ali do seu equipamento, que vai garantir, né, que eles saibam tudo o que está acontecendo durante a realização também da operação de plantio, permitindo, né, que não deixe apenas aí de cometer erro, mas também que eles realizem, né, as operações da forma correta durante o campo. Então, ó, além de tudo isso, vamos falar de algumas tecnologias para melhorar a semeadura e evitar falhas. Hoje em dia vocês sabem, né, que tem disponível no mercado uma infinidade de sensores e produtos que podem ser acoplados nos maquinários agrícolas para realizar uma checagem em tempo real do desempenho ali da operação. Um exemplo muito claro disso são os sensores ópticos, que eles podem ser instalados ali no tubo condutor de semente, que vai calcular quantas sementes caiu ali em cada porção da lavoura, além de marcar a hora trabalhada, rendimento operacional, população de sementes, entre várias outras informações. Também existem sensores especializados no monitoramento de eventuais problemas, notificando com alertas quando às vezes entupiu algum tubo condutor ou quando tem falha em alguma linha ali de semeadura do seu maquinário. Se você já está trabalhando, né, com agricultura de precisão, você vai ter aí mais facilidade para a implementação desse tipo aí de sistemas, já que eles estão diretamente relacionados ao contexto dessa prática agrícola. Então, fechando esse vídeo, vamos recapitular aqui o que a gente comentou. A gente deve sim realizar sempre, né, regulagens e manutenções das plantadeiras antes de cada novo plantio para evitar, né, problemas e prejuízos durante a operação. Então, recapitulando o que eu disse, você deve realizar uma vistoria e uma limpeza geral aí do seu equipamento, trocando qualquer componente que esteja danificado, qualquer peça ali que esteja desgastada ou com folga, né, dentro da sua semeadora. Faça a escolha correta dos seus discos e anéis, levando em consideração o tamanho das sementes que você vai estar utilizando durante esse plantio. Você pode utilizar a técnica que a gente ensinou para realizar essa etapa aqui nesse vídeo. Volta lá, né? Você pode ir pausando e ver aí com calma. Então, após a escolha desses discos e anéis, você deve ajustar a profundidade de semeadura, que a gente comentou também, levando em consideração, no caso da soja, esse valor deve estar ali entre 3 e 5 centímetros de profundidade. E se a sua máquina realizar a aplicação aí do adubo, né, seja no suco de plantio, você também deve fazer a limpeza e a vistoria desse equipamento, substituindo eventuais peças defeituosas. Utilize aí a fórmula para o cálculo da aplicação do adubo para saber as quantidades ideais para o seu plantio. Você pode regular a máquina ali se esse valor estiver fora do padrão. Então, ó, se atente também a cuidados mais gerais, como a administração de recursos financeiros,
gastos com o plantio, treinamento do pessoal que vai operar esse maquinário e garantir aí que as peças são originais de boa procedência. Então considere por fim, né, a utilização também de tecnologias como sensores que podem te auxiliar na tarefa de monitorar e realizar a manutenção do maquinário, visando o quê? Diminuir custo e tempo também gasto para cada regulagem pré-plantio. Mas ó, se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião. Se você gostou do vídeo, né, não se esqueça aí de deixar aquele like aqui no canal, se inscrever, né, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Então no vídeo de hoje era isso, deixa aqui nos comentários também se vocês conhecem outras regulagens que às vezes eu deixei de citar aqui no vídeo. Grande abraço, rapaziada, e até a próxima. Fui!